nossa vida está sempre mudando. O jeito de falar pelo telefone mudou. O jeito de trabalhar mudou. O jeito de estudar mudou. É por isso que o governo do estado também está mudando, para oferecer melhores serviços para você. O Tudo Fácil ganhou novos serviços que podem ser realizados pela internet. Com a delegacia online, é possível registrar e acompanhar ocorrências pela internet. Agora, os empreendedores podem solicitar e acompanhar o pedido de licenciamento ambiental pela internet. E quem precisa de medicamentos pode consultar a situação do seu pedido pela internet. E tem muito mais. O acordo de resultados, a junta comercial digital e o sistema de controle de peças de desmanches. Saiba mais sobre as inovações que facilitam a vida dos gaúchos pela internet. A vida muda, a gente muda junto. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. O GBUX trabalha pelos números que realmente importam na sua vida, os que lembram bons momentos. Os planos Vida Longa GBUX garantem proteção na medida certa para a sua família. Associados GBUX também contam com uma ampla rede de convênios, são descontos em diversos estabelecimentos. Afinal, ver você e sua família feliz é um valor que faz toda a diferença. Sua vida toda cabe no celular. As músicas preferidas, os serviços que precisa, as lojas que você gosta e os momentos de lazer. Agora, cabe também um Banrisul inteiro. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar sua vida. Banrisul Digital, clique e simplifique. Opa, tudo bom, cara? Bem? Cara, algum caminho específico ou seguimos o GPS? Não, segue o GPS. O senhor aceita uma água? Uma água é boa. Tô sem água. Tem aqui uma balinha de banana. Não, valeu. Navegação fora do ar. Tem algo errado aí, cara? O meu GPS, ele estragou. Ah, não acredito. Tu não sabe como é que chega lá? Não, cara, não sei chegar. Buscando nova rota. Tudo bem? A sua Mania na TV está no ar. Sempre com a força de Zafari. Economizar é comprar bem. Banrisul, o grande Banco do Sul. Aplicativo sem táxi. Em outubro, 30% de desconto e uma frota de elite para você. E GBUX, Previdência Privada. Começo apresentando os convidados desta noite. Sábado teremos a votação para quem quer separar Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná do Brasil. No ano passado já teve essa votação e atingiram um número expressivo de pessoas. Quantas pessoas na votação do ano passado? Nós atingimos ano passado 616 mil pessoas. Nos 3 estados. Nos 3 estados. E neste ano tem mais divulgação. Dia 7 agora é a votação. Você vai saber qual é a lei que possibilitou que fizessem essa votação com o João Paulo Schuch, ele que é presidente do Movimento do Sul, né? Isso, eu sou atual superintendente estadual. Que não tem presidente, né? Tem o presidente que é de Passo Fundo. Ah, é mais longe. Isso. Que a cada 2 anos tem o cargo de presidente do movimento dos 3 estados. E agora em novembro vai ter eleição de novo para um novo presidente. Muito bom. Então, mas aqui ele faz barulho. Teve no programa um tempo atrás e deu uma repercussão legal, né? Foi muito boa. Na rede social, principalmente. Sim, com certeza. Muita gente ouviu, muita gente conheceu o movimento através da oportunidade que a gente teve aqui no teu programa. Né? Tá bom. O Sul é o meu país. Esse é o movimento e o nosso espaço aqui é democrático. Todos têm o direito de falar. Está dentro da lei, está correto, pode vir se expressar aqui, não tem problema nenhum. E o movimento é pacífico. Com certeza. Não tem problema nenhum. Tudo na paz. Presença de Rubens Bender, economista, que hoje vai fazer uma análise. O centro de Porto Alegre. Até eu estava com o Bender
circulando no centro, nós na frente da prefeitura, do outro lado da prefeitura, tinham 4 camelôs internacionais, vendendo tudo que tem direito. Aí seguimos, passamos em frente à loja Paquetá, que vende tênis, tinham 3 vendendo tênis a varrer na frente da Paquetá. E aí? Muitas pessoas dizem que é o mais fácil de analisar e dizer, pô, mas eles têm que trabalhar, não podem ficar desempregados, mas têm que trabalhar dentro do correto. Porque as pessoas que pagam impostos, os empresários que muitos combatem, esses é que levam o Brasil adiante. E a partir do momento que você está vendendo produtos pirateados e que vem através da máfia chinesa, está incentivando o contrabando, o roubo e também a droga, que joga meio parelho. É o assunto do Bender. Vamos conversar também com o advogado Rodrigo Stedley. Ele tem um grupo bem interessante chamado Resistência Conservadora. É um grupo de jovens que estão preocupados com o futuro do Brasil e debatem bastante. Essa consciência é que nós precisamos despertar nos jovens brasileiros. E eles são feras. Quantos tem no grupo? Nós temos mais de 100 pessoas, umas 130 pessoas. 130, mas todos conscientes e debatedores. Vamos saber daqui a pouquinho. E a presença desta grande figura, que ele é escritor, ele é crítico literário, ele é viajante, ele é analista de museu e por aí afora. Da Arca de Noé para cá, o que inventaram é contigo. Pode ser, né? E hoje eu vou pedir para ele uma análise da situação da criança no Brasil. Como é que estão tratando a criança, a valorização ou a desvalorização da criança? Principalmente quando se fala em pedofilia, que não se falava há tanto tempo em pedofilia no Brasil como se fala agora. Que absurdo isso. Um absurdo total. E até pelo seguinte, tem pessoas que não têm a menor noção do que é pedofilia e a menor noção do que é respeito pela criança. Parece que essas pessoas nunca foram crianças ou não pretendem ter filhos ou coisa assim. Porque, olha, tem cada uma aí que não dá, né? Eles estão querendo destruir a personalidade e o futuro das nossas crianças. Por isso que é um movimento bastante grande, é um movimento nacional, inclusive mundial, para que as pessoas saibam o que está acontecendo e o que cada pai deve fazer na sua escola, na sua comunidade, no seu estado e no seu país. Perfeito. Apresentados os convidados, vamos aos nossos inigualáveis apoiadores para mais de 650 mil domicílios em qualidade digital no Rio Grande do Sul, via BATV, Canal 20 Net em Porto Alegre, e em outros lugares o canal muda o canal. Mas a programação é a mesma, sempre segunda a sábado. Não tem como não assistir. 11h30 da noite, no dia seguinte, 2 da tarde, tem a reprise. Eu vou, mas volto. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. A nossa vida está sempre mudando. O jeito de falar pelo telefone mudou. O jeito de trabalhar mudou. O jeito de estudar mudou. É por isso que o governo do estado também está mudando, para oferecer melhores serviços para você. O Tudo Fácil ganhou novos serviços que podem ser realizados pela internet. Com a delegacia online, é possível registrar e acompanhar ocorrências pela internet. Agora, os empreendedores podem solicitar e acompanhar o pedido de licenciamento ambiental pela internet. E quem precisa de medicamentos pode consultar a situação do seu pedido pela internet. E tem muito mais. O acordo de resultados, a junta comercial digital e o sistema de controle de peças de desmanches. Saiba mais sobre as inovações que facilitam a vida dos gaúchos pela internet. A vida muda, a gente muda junto. Qual o nome do seu futuro? O meu
é Rio Grande do Sul. Boa tarde, minha senhora. Boa tarde. Eu tô com muita pressa, ok? Pode ficar tranquila, viu? Eu conheço essas ruas aqui como a palma da minha mão. Olha lá, tá vendo aquela rua lá? Ó? Eu jogava futebol lá quando era criança. Legal. Ó, tá vendo ali, ó? É o mercadinho do seu Olavo. É quando eu era criança, a minha mãe mandava comprar cacetinho ali. Eu preciso estar em 10 minutos na reunião. Por favor, anda logo, tá? Por que parou? É aqui, senhora. Chegamos? Já? Muito obrigado por usar o aplicativo, hein? Continuamos com o Zafari GBUX Banrisul, aplicativo Sintaxi. 30% de desconto e é uma frota de elite. Deixa eu ver se está por aqui, que eu nem olhei se estava, mas está. Está aqui que eu tenho que fazer meu comercial. Nesta sexta, o lançamento do livro. É impressionante o número de pessoas que já confirmaram presença pela rede social e já muitas vendas. Já teve mais de 200 livros reservados antes do lançamento. Isso é bom, né? E é um livro que fala de dicção, oratória, desinibição e performance. Primeira página. O sucesso profissional é diretamente proporcional à sua comunicação. Qualquer que seja a sua profissão, se não se comunicar, não fizer um networking, um relacionamento, não funciona. Então, comunicação é o princípio básico de qualquer profissão. Qualquer uma que seja. Pode ser um camelô, pode ser um engenheiro, se não comunicar, não vai. E aqui você aprende a desinibir. Tem, inclusive, uma maneira de você desinibir usando óculos de realidade virtual. Realidade virtual. Não, é altamente moderno esse livro aqui. Um livro top. Eu sou suspeito para falar, mas paciência, aguente, eu sou suspeito, até porque eu gosto demais desse cara. Então, paciência. Eu já li o livro. Atenção, você leu, era um esboço ainda, mas praticamente final. A ideia é muito boa e realmente o caminho do sucesso começa pelas tuas instruções, porque é a tua experiência que conta, tá? O importante é que a gente aprenda com as pessoas, não se repete os erros dos outros, a gente serve eles como exemplo para que a gente também tenha sucesso. O importante é, todos nós podemos ter sucesso. Sem qualquer que seja a profissão. Agora tem que ter o conhecimento, tem que ter experiência, né? Nada contra. Mas eu, tempo de faculdade, professores querendo ensinar a fazer televisão, fazer rádio, se nunca fizeram. Não tem. A comunicação, tu precisa ter experiência. Tem que buscar o exemplo de quem já faz bem feito. Evidente. Né? Como é que um cara vai me ensinar a comunicar na TV ou no rádio se ele nunca foi um comunicador? Claro. Porque é a prática. Aí só na teoria não funciona. Eu já chamei nosso intervalo primeiro, né? Já chamei. Já. Um já foi. Então tá. Gostou da capa do livro? Só vale dizer que gostou. Aliás, não disse a nota. Combinado. 9.9. 9.9. O combinado era 10, mas você queria baixar um pouquinho. 9.9. Sob protesto eu aceito. Não, nota 8 eu já estaria feliz. Porque ele é um crítico, ele O livro é muito bom. Então, nota 8 para mim já seria um sucesso. Com 9.9 estou transbordando de felicidade. E daí? Sábado agora, votação. O Sul é o meu país. Você que está em casa, você é a favor da separação do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná do Brasil? Como surgiu esse movimento, João Paulo Schuch? Você que é superintendente do movimento. Bom, o movimento ele iniciou em 1992, já existe há 25 anos. E ao longo desses anos era um grupo de amigos que foi se ampliando. Foi sendo feito estudos, foi sendo feito viabilidades econômicas, de fato, de como se conseguir realmente esta separação. E de uns 5 anos para cá o movimento tomou uma proporção grande mesmo e se chegou de fato à conclusão que via meios legais a gente tem como de fato conseguir esta separação. Pois é, mas a Constituição não permite, né? A Constituição brasileira não permite. Na Constituição brasileira diz que o Brasil é um conjunto de estados indissolúvel. Porém, o Brasil fez a Constituição na década de 80, no ano de 88, e na década de 90 o Brasil se tornou signatário da ONU. Então, no momento que o Brasil se tornou signatário da ONU... Atenção. Ele tem que seguir algumas leis que aquele órgão lá rege. Se ele não seguir determinadas leis que lá tem neste órgão, ele pode sofrer diversas sanções internacionais. Então, é ali que está a nossa legalidade toda. Pois é, olha só, estão questionando como é que eles fazem esse movimento se a Constituição não permite. Eles estão embasados na legislação internacional. Qual é essa legislação? Nós somos
todo o nosso processo que vai ter agora no dia 7 de outubro, ele é auditado pela UNPO. A UNPO é um órgão internacional que é vinculado à ONU, que representa os povos sem representação. Então, é esse órgão internacional que nos dá todo o respaldo legal para que isso aconteça. Tanto é que agora, no dia 7, vem vários observadores internacionais deles fiscalizar esta votação. Sim, mas qual é a lei que diz ali? O que diz? Um país pode tentar se separar em estados? Qual é a lei que vocês se embasaram no caso aí? A gente é embasado pela resolução das Nações Unidas, que através da Declaração Universal dos Direitos Humanos nos diz 3 fatores: a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos e o principal que nos motiva, a autodeterminação dos povos. Nós queremos ser aqui no Sul, ser considerado o povo do Sul, independente de ser de etnia alemã, etnia italiana, portuguesa, negra, enfim. Nós queremos que toda a comunidade do Sul seja considerada um povo para que a gente possa dar andamento neste processo. Sim, e para que os 3 estados possam se separar do Brasil, depende de quanto por cento de votação, como é que pode chegar ou não tem como chegar? Tem como chegar. A gente tem 2 processos este ano de trabalho que buscam a mesma coisa, a busca de um plebiscito oficial. Agora, nesse dia 7 de outubro, a pessoa vai chegar lá na urna e vai responder a seguinte pergunta: você quer que o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul formem um país independente? A pessoa vai chegar lá e vai marcar o X no sim ou o X no não, conforme ela for à vontade dela. Neste processo, a gente precisa atingir 1 milhão e 100 e poucos mil eleitores. Para quê? Para poder dar entrada com o processo junto a UNPO. Esse aí seria um nível... Processo para quê? Para um plebiscito? Isso. Que daí a gente entra... Tem que ter 1 milhão. 1 milhão e 100 e poucos mil. No ano passado conseguiu 600 mil, tem que dobrar. Tem que dobrar. Você acredita que dobra? Acredito que sim. Ano passado a gente teve 522 urnas no estado, e este ano a gente está com a expectativa de ter em torno de 1.000 e 1.050, está mais ou menos por isso aí. E como dobrou a quantia de urnas, a gente acredita que a quantia de votantes também se amplia. Não, olha só, se conseguirem 1 milhão e... 1 milhão, 100 e poucos mil. Quase 1 milhão e 200 mil votos pode gerar um plebiscito oficial. Isso. Baseado na resolução da ONU. Isso. Interessante. E aí, tudo pacífico? Tudo pacífico. O nosso movimento ele é todo pacífico dentro da lei. A gente em nenhum momento visa ir para a rua, para a guerra ou qualquer coisa desse tipo. Não, mas vai chegar um momento, se nesse ano não der, no ano que vem pode dar 1 milhão e 200. Sim, mas... Então, olha, esse movimento está crescendo e vai crescer. Essa é a realidade. É. E a outra frente de trabalho que a gente tem, digo, junto a essa votação, vai estar sendo coletadas assinaturas, que essas assinaturas vão estar sendo coletadas em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Vai ter 6 meses para a gente estar coletando assinatura para encaminhar para cada uma das Assembleias Legislativas dos 3 estados um projeto de lei solicitando que os deputados entrem com uma representação solicitando um plebiscito oficial. Sim. Então, agora, uma pergunta interessante. Por que vocês querem se separar? São diversos fatores que nos motivam essa separação. Fatores sociais, culturais, econômicos, tributários. Tem vários fatores que nos dão a querer isso. Visto o cenário político atual, nacional, que a gente tem visto roubo aqui, corrupção ali, verba para fundo partidário tem de sobra, mas para educação e saúde não tem. Então, isso tudo são coisas que nos Esse motivam. é um ano bom para vocês, né? Com certeza. É um ano bom. Muita gente está rebelde, está chateado. Que vai... Eu acho que não chega a 1 milhão ainda esse ano. Palpite. Vai aumentar, mas se chegar a 1 milhão e 200, com o tempo chega. Mas você está com um time aqui, por gentileza, o casal, venham aqui. Esse programa não sei como começa e muito menos como termina, e não me interessa saber como termina também. Vem aqui, vem cá, aqui. Não, vou mostrar eles. Olha aqui. Fica aqui, os dois, mostra a camiseta. Pra cá, aqui, a camiseta. Olha, tem camiseta, organizadinhas. Vamos dar uma girada, gira aqui, gira. A senhora nunca foi modelo, né? Então gira. Eu vi que não. Gira. Plebiscito, querendo plebiscito. Tá aí, ó. Olha só. Tá? Então, camisetas organizadas. A senhora acha que esse ano vai dar certo? Eu acho que vai. A senhora é alemã, italiana? Alemã.
Alemã. Sprichst Deutsch? Jawohl. Alles gut? Alles gut. Ah, ok. Isso é bom, meu alemão. Muito obrigado. Eu dou a largada e depois é o problema. Bem, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, sem prolongamentos, tá bom? Sem contar a história da Bíblia. Rapidamente. É a favor ou contra esse movimento? A separação, sou totalmente contra essa ação. Isso aí realmente basta ver o que está acontecendo na história da humanidade, o que aconteceu na Europa pós guerra e o que os grandes países como China, Estados Unidos, Rússia, Brasil, quer dizer, esse é um movimento lamentável. Eu não vou dizer isso, eu não vou entrar no mérito, sabe? Eu sou totalmente contra isso. É um absurdo que se propague essas ideias no nosso país. Vou dizer o seguinte, eu compreendo o movimento do ponto de vista econômico e também do ponto de vista tributário. É um absurdo, eu sou um defensor da subsidiariedade, que é um princípio que preserva o poder local em detrimento do ente federal. Só que esse movimento de vocês, infelizmente, ele não está fundamentado na nossa cultura, porque aqui no Rio Grande do Sul, nossa cultura é uma cultura farroupilha, nossa bandeira é tricolor. Nós somos gaúchos. Infelizmente, essa divisão com Santa Catarina e Paraná, ela não tem amparo histórico. Essa questão, eu sou ascendente de italianos. Você queria só o Rio Grande do Sul, então? Não, eu não queria. Eu acredito que esse tipo de questão ele deve ser analisado caso a caso. Só que eu defendo sempre a tradição, até por ter um ponto de vista mais conservador. E esse movimento deles... Sim, o gaúcho queria separar do Brasil? Naquela época era compreensível, porque o Brasil estava cobrando altos impostos do charque e também, na realidade, eles até não queriam separar, eles só queriam ter uma justiça tributária na época, econômica, que nesses pontos eu concordo com eles. Mas a forma que está sendo feita eu discordo. Professor? Totalmente contra, porque o nosso espírito é de um Brasil unido. Veja bem, o que os portugueses conseguiram é algo fantástico, ou seja, manter a integridade do Brasil. Veja a Espanha, aliás, a Latinoamérica hispânica, um desastre. E eles querem cada vez se dividir mais ainda. Consequentemente, eu lamento muito, mas eu sou totalmente contra, porque, inclusive, apoio o que ele disse. O que eu estou vendo nos países que separaram da cortina de ferro, o desastre que está acontecendo nas mini-economias. No mundo globalizado, nós temos que estar unidos e não separados. Bem, agora, um detalhe interessante. Várias pesquisas já mostraram o gaúcho. A maioria é a favor de separar o Rio Grande do Sul do Brasil. E ainda mais, o Rio Grande do Sul... Isso tem as pesquisas por aí. O gaúcho, aqui são 3 estados. Nós temos que lutar por uma federação real. A imagem do gaúcho é essa, de que o gaúcho quer se separar, quando não é bem isso. Eu acho que se a federação fosse respeitada... Nós temos que lutar por uma federação efetiva. Se a federação fosse respeitada, não precisaria, porque tu teria o poder local, os impostos, a maior parte deles indo aqui para os entes locais, não teria necessidade dessa separação. A gente poderia manter o Brasil fortalecendo... Sim. E com a política atual também? Esse é um problema. Ontem o meio de comunicação aqui do nosso estado fez uma pesquisa online durante 4 horas. Dessas 4 horas, quase 10 mil pessoas votaram e 96% foi sim. Não, e 4% não. Não, é que o sentimento de separação é grande no Rio Grande do Sul. É incrível ter a presença deles aqui, mas qual foi o veículo de comunicação? Do jornal Correio do Povo. No Correio do Povo, da Rádio Gaúcha, então, na Guaíba, aliás. Isso, mas foi via online. Online. Isso. Interessante. Não, porque tem esse sentimento. Mas, sabe que tem. Eu queria falar o seguinte, essas propostas separatistas são sempre realmente regionais. Olha a Palestina, olha a Síria, olha o que está acontecendo no mundo, gente. Mas se a gente for analisar realmente a história, em 1914 existia no mundo 62 países. Hoje, em 2014, hoje estamos em 2017, mas até 2014... já existia 203. E nenhum país que se separou do seu país mãe quis retornar. Meu posicionamento, eu não sou contra a secessão quando realmente existem argumentos, quando, por exemplo, em algum local tu tem alguma etnia que diverge do resto do país, essas são questões diferentes. Agora, no caso do Rio Grande do Sul, os alemães, os italianos, eles estão aqui há menos de 200 anos. O Brasil é portuguesa, a gente tem uma herança católica portuguesa, e essa herança tem que ser respeitada. Sim, mas a religião continuaria mesmo? Cada um é um país livre, cada um tem a Sim, mas não tem nada com religião nesse Não tem nada com religião, nem com questão étnica. Nós não temos diferença de alemão, italiano, brasileiro, negro, japonês, o que for. Você é italiano? Eu sou alemão. Alemão. Sim. Então, a gente... Todo mundo é alemão aqui?
Spreaddeutsch. A nossa região lá é mais colonizada por alemães, né? Mas não tem nada a ver. O movimento tem pessoas negras, tem de todas as etnias. Mas é o seguinte, eu tenho direito. Mas outra coisa, eu tenho direito a passaporte estrangeiro e eu me recuso a ter, porque eu sou brasileiro. Eu só tenho um passaporte brasileiro. E eu tenho direito a ter um outro europeu. Ele é brasileiro, ele é nacionalista a mil. Eu respeito a opinião dele, mas claro, se de repente vir acontecer um novo país, ele vai precisar fazer um novo passaporte. E aí, vai ter que fazer um novo passaporte. Vem cá, como é que você vê esse movimento aí? Utopia. Eu não acredito no Dilão Mourão. Esse jornal separatista, da Catalunha? Esse jornal de brincadeira aí, pô, eles botam que eu apresento o Oscar todo ano. Piauí? Não é Piauí, não é daqui. Piauí? É daqui, pomba, o bairrista. Conhece o bairrista? Não, o bairrista já é um estado, é um país independente do Brasil. Tem que conhecer o bairrista. Inclusive, eles dizem lá no Brasil com Z. E a fronteira do nosso país é a Santa Catarina. Poderia fazer o bairrista, o Rio Grande do Sul já é um país separado. Qual é o Tem que conhecer isso aí. Poderia fazer uma pergunta? Pode. Que eu já ouvi falar, por exemplo, que vocês seriam contra o tradicionalismo. Vocês são contra a pilcha, os trajes gaudérios. Vocês defendem mais uma cultura alemã e italiana. Isso seria verdade? É mentira. O movimento, inclusive, por exemplo, temos muitos presidentes das comissões municipais que são líderes dos CTGs locais. Ah, tá. Temos muitos disso. Não, mas não teria sentido, imagina. Querer separar o Rio Grande do Sul, não querendo gaúcho. Por exemplo... Porque aí já eu pego a faca. A gente não tem aí o pau preconceito come. contra nada, sabe? A gente quer que todo o povo do Sul viva melhor. Independente de quem seja, opção sexual, etnia, opção política, enfim. Sim. A gente não tem nada contra ninguém, sabe? Perfeito. A gente quer que a gente viva melhor. Vocês têm amparo legal, amparo internacional. Se passar de chegar perto de 1.200.000 votos, pode vir um plebiscito oficial no Brasil para a separação dos 3 estados. Por enquanto, está muito pequeno, mas a tendência é crescer. Como todo movimento separatista, ele vai crescendo. Essa é real, vai crescendo. E votação é dia 7, sábado. Mas vota onde? Onde eu voto para eleição normal? Onde é que eu voto? Não, aqui em Porto Alegre vai ter 37 locais. Então não é onde eu voto normalmente? Não, é em locais onde circulam as pessoas, para aproveitar que as pessoas estão passando. Não, mas como é que eu vou saber? O jogo de vocês não é fácil, né? Tem 37 urnas em Porto Alegre. Pessoas não sabem aonde. Então você está indo por acaso? Não. A pessoa ela pode acessar o nosso site, que é o www.sulista.org. Mas por que sulista.org se o movimento tem um nome? Tinha que botar o nome do movimento. O Sul é o meu país. Bom, não, muda isso aí. Não, estou te dando uma dica. Sim. Como é que eu vou procurar no sulista se o movimento é o Sul é o meu país, não é isso? Mas no momento que não, mas eu tenho que ir na internet procurar o sulemeupaís.com.br. Não, aí vocês estão jogando contra vocês. Pode ter certeza, te garanto isso. Como é que eu vou procurar sulista? Não sei nada de sulista. Muda isso aí. Sim, é que a parte de informática não é comigo, né? Pois o cara tem que mudar. Mas a gente vai passar a dica de não vai começar o país errado. Não, vamos seguir essa dica. Bora. Não, mas é verdade. Não daí a pessoa acessando mas é o nosso site. Não. Ela consegue... Ô, João Paulo, quando alguém vai procurar alguma coisa, procura pelo nome. Pô, quer saber sobre Bibo Nunes? Pô, Bibo Nunes, não vai botar assim, comunicador do Sul. Não, vai procurar sulista. Ninguém vai procurar sulista. Eu sou na internet e vou procurar. O Sul é meu país. Tem que botar isso, é fácil, um domínio barato. Vai te dar bem mais retorno. Sim. Se eu te garanto, se eu conheço. E sabe quanto custa? Não sabe. Eu não entendo muito Mas informática. então, quanto você acha que custa esse nome, esse domínio? Chuta! Sei lá, uns 10 mil reais. 10 mil, te faço por 50 reais. Que informática não é... que é barato. É barato. Então vale a pena, né? É que eu gosto de dar uma mão sempre. Pô, eu vi que ele sentiu. 10 mil reais. 10 mil reais compra... Pô. Bem, como é que está o tempo aí? Que esse assunto rende, né? Rende. Esse é o assunto. Dia 7 é a votação, mas aonde é a votação? Tem que ir no site que não é o Sul Meu País. O site é o Sulista, né? www.sulista.org. A pessoa vai lá, digita o município onde ela reside, ela vai ter acesso aos locais das urnas, ela pode procurar o bairro que fica mais próximo da moradia dela e tem o horário também. Te dá mais uma dica. Pega o teu cara do TI e pede para ele mudar hoje e criar esse domínio, que tu vai ver que vai dar um monte de gente procurando ali. O Sul é meu país. Registra hoje de noite. Registra agora.
registra e já sai com um monte de gente a mais para vocês. Estou ajudando aqui, hein? Sim, claro, todas as ideias são muito Não, bem-vindas. é que eu acho que é uma pena isso, pô. Estão com um movimento que estão errando no crucial hoje, que é a rede social. É ou não é? Óbvio. Vai procurar onde? Bibo Nunes. Não, mas é verdade. É ou não é verdade? Como é que vai ir no sulista? Não, estou vendo a luta de vocês. E ele é um cara sério, eles têm a boa intenção. E eles têm o direito, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Inclusive, acho que essa alta votação que teve a favor deles mostra que o brasileiro está indignado com a situação atual. Na realidade, qualquer proposta, às vezes as pessoas estão se atirando porque eles não aguentam mais viver da forma que está assim. Mas olha, até chegar uma separação, isso aí vai muita coisa. Vai muito. Vamos ver. Eles estão aí, estão na deles, só que o resto do Brasil todo é contra. Né? aí é aquele monte. Mas é assim que começa. Bem, valeu? Mais alguma coisa? Gente, então gostaria de reiterar mais uma vez o convite. O nosso movimento é um movimento democrático. A gente, obviamente, faz campanha para mostrar nossas razões pelo sim, mas a pessoa que, porventura, acredita que o não é a melhor ideia, vai lá e procure a urna também. Sim. A gente quer saber a opinião das pessoas. Claro, mas quem vai lá é para votar a favor da separação. Pode ter certeza disso. Ano passado foi 96% que votaram sim e 4% não. Sim, porque quem vai já é que quer mudar. Quem não quer, não tem. A tendência não é essa. Né? Por exemplo, lá no meu município, ano passado, teve quase 4 mil eleitores. 44 pessoas só votaram não. O resto, todo mundo muito a favor. Qual é o teu município? São Sebastião do Caí. Vai se separar do Rio Grande primeiro. Não. São Sebastião do Caí vai ficar junto. Tá bom. Não, aí não tem nem como separar, né? Porque ele não pode ser cercado por um país. Um país não pode ficar no meio do outro, a não ser o Vaticano. Andorra. Andorra também? Andorra. Luxemburgo. Mas micro, né? Sim. Sim, mas fica... É que nem Sebastião do Caí, vai ficar daí. Não, mas o... Liechtenstein. Não, mas Andorra, o círculo todo na volta? Sim. Está do lado da França e do outro lado da Espanha. Não, na fronteira é França? Sim. Ah, não, aí já é diferente. Ah, bom. Como? Não, o que eu digo é o seguinte... Aqui, ó. Aqui está o Brasil. Tá. Ele não pode fazer um país aqui, cercado de um outro país por todos os lados. Ele tem que ter fronteira com outro. Com dois, ele não pode ser cercado por todos. Entendi. Entendeu? Tem que ter dois fazendo fronteira. Não, ele tem que ter uma fronteira. No mínimo. Como é que ele vai ficar cercado? Está cercado pela França. Aí ele fica cercado por todos, não tem como. É isso? Então, tu não quer separar o município, então tá tranquilo. Não quero separar o município. Para fazer um ensaio, né? Muito bom. Aqui dá um exemplo bom. Para o senhor ter uma noção, São Sebastião do Caí era um município enorme, em área. Depois, ao longo desses anos, se emancipou vários municípios. Todos os grandes municípios ficaram reduzidos. Pois é. E todos esses municípios hoje têm uma estrutura totalmente organizada. Então, o que a gente vê? Sim. Lugares menores são mais fáceis de ser. Mas teve movimento emancipacionista e muitos municípios voltaram aos seus originais. Já teve isso. Aqui no Rio Grande do Sul, país eu não discuti, mas municípios que se emanciparam, alguns voltaram. Que não tinham condições de sustentar. Lá que se emancipou de São Sebastião do Caí, não teve nenhum que... Não, mas teve casos. Nós, 497 municípios nós temos hoje, não é isso? Isso. Esse número oscilou. Mas teve uma época antes disso que eu me lembro que teve uns 2 ou 3 aí que voltaram, não tinham condições. Município, país eu não discuto porque eu não sei. Bem, tudo incendeia aqui, né? Mas que isso aí é um tema interessantíssimo, né? Dá um programa, né? Imagina Porto Alegre ser capital do Sul, é meu país. Daí eu imagino o que nós somos. A Havana do Sul, a Somália com Bangladesh, entendeu? Junto. Vai virar uma capital comunista. Sério? Porque não é... Eu respeito qualquer movimento, sabe? Seja democrático, separado. Não interessa, o movimento todo mundo, precisa de democracia. Mas o fundamento que eu vejo é o seguinte, imagina o que é o sul do Brasil. Onde é que está o grande fronteira agrícola brasileira hoje? Não é nesses 3 estados. Onde é que está o grande poder industrial do Brasil? Não são nesses 3 estados. São 3 estados que não têm expressão econômica nenhuma no Brasil. Tá, e aí uma pergunta só para encerrar esse assunto. Como é que o Uruguai tem 1/3 da população brasileira, a mesma área e está indo bem aí? Mas é outra coisa. Tem 1/3 da população. Tem 3,5 milhões de habitantes. Outra estrutura política. Mas é um país pequeno. E mais de 4 milhões de uruguaios fora do Uruguai. Minha crítica fora não conta. Isso aí. Sim. Fora não conta. Não tem, tá fora. Não tem futuro. Sabe-se hoje em economia que pequenas unidades não têm futuro.
Tá? Isso Não tem futuro. Suécia não tem futuro. Não, Suíça não tem futuro. Porque a Suíça é diferente. Mas o comércio... A Suíça é diferente. Ela tem... Quando é pra ti, ela tem certo. Quando é pra mim, não. Um dos exemplos grandes bancos. Olha os tamanhos dos países aí. A Suíça é uma exceção. A Suíça é um cofre seguro para muita gente. Isso é diferente. O Japão que só tem montanha e não produz. Um dos países... Mas tem japonês. Mas são 100 milhões de pessoas. Não, eu acho que o tamanho não tem a ver. Não, veja bem, são duas condições, tamanho e população. E cultura. Tá, isso é importante. O ponto principal para mim é a cultura, não é nem o tamanho, porque Liechtenstein, por exemplo, é um exemplo de uma monarquia conservadora liberal. É um micropaís que é um exemplo. Tem vários países pequenos, como Mônaco, até o próprio Vaticano, que também são exemplos. Agora, eu acho que o problema não é o tamanho, mas é a cultura que está por trás. A nossa cultura é uma cultura ibérica, uma cultura que veio lá de Portugal. Ela não é uma cultura que a gente pode simplesmente se separar por questões meramente econômicas, sem um fundo histórico. Bem, esse assunto aqui levou o programa quase, vamos ter que acelerar agora, mas acho que foi bom, né? Foi. Valeu. Apoiadores. A nossa vida está sempre mudando. O jeito de falar pelo telefone mudou. O jeito de trabalhar mudou. O jeito de estudar mudou. É por isso que o governo do estado também está mudando, para oferecer melhores serviços para você. O Tudo Fácil ganhou novos serviços que podem ser realizados pela internet. Com a delegacia online, é possível registrar e acompanhar ocorrências pela internet. Agora, os empreendedores podem solicitar e acompanhar o pedido de licenciamento ambiental pela internet. E quem precisa de medicamentos pode consultar a situação do seu pedido pela internet. E tem muito mais. O acordo de resultados, a junta comercial digital e o sistema de controle de peças de desmanches. Saiba mais sobre as inovações que facilitam a vida dos gaúchos pela internet. A vida muda, a gente muda junto. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. O GBUX trabalha pelos números que realmente importam na sua vida, os que lembram bons momentos. Os planos Vida Longa GBUX garantem proteção na medida certa para a sua família. Associados GBUX também contam com uma ampla rede de convênios, são descontos em diversos estabelecimentos. Afinal, ver você e sua família feliz é um valor que faz toda a diferença. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. Boa tarde, minha senhora. Boa tarde. Eu tô com muita pressa, ok? Pode ficar tranquila, viu? Eu conheço essas ruas aqui como a palma da minha mão. Olha lá, tá vendo aquela rua lá? Ó? Eu jogava futebol lá quando era criança. Legal. Ó, tá vendo ali, ó? É o mercadinho do seu Olavo. É quando eu era criança, a minha mãe mandava comprar cacetinho ali. Eu preciso estar em 10 minutos na reunião. Por favor, anda logo, tá? Por que parou? É aqui, senhora. Chegamos? Já? Muito obrigado por usar o aplicativo, hein? Continuamos e o João Paulo não para de falar. Ele está preparado, está preparado. Vamos ver, tem muita coisa pela frente. Mas vamos saber do teu grupo. Você tem um grupo Resistência Conservadora no WhatsApp. Sim. Como é que surgiu esse grupo e o objetivo? Na verdade, nós tivemos previamente um outro grupo com liberais junto, que foi crescendo, que o objetivo era a troca de conhecimentos, palestras, tal, e depois por algumas divergências entre os participantes, que alguns iam para uma linha mais liberal, outros para uma linha mais conservadora,
Eu, como representante digamos, do pensamento mais conservador, acabei unindo essas pessoas e formando resistência conservadora, que inicialmente era para unir pessoas que tinham esse pensamento mais parecido, trocar informações, estudos, conhecimento e todo dia se atualizando, fazendo uma análise de conjuntura. E aos poucos esse grupo foi crescendo justamente pela firmeza dos nossos ideais. A gente sempre está ancorado na verdade, na realidade. O que é um conservador? O conservador é uma pessoa que rejeita as ideologias. As ideologias são formas, a priori, de tentar organizar uma sociedade como se fosse uma engenharia social que desrespeita a natureza humana. O conservador não tem uma ideologia? Não, o conservador, de acordo com Russell Kirk, que é um grande estudioso do conservadorismo nos Estados Unidos, que inclusive ele, na época do Ronald Reagan, foi um grande expoente do conservadorismo, ele diz que o conservador ele se opõe às ideologias. Por quê? Porque ele defende a tradição, o direito natural, o ser humano como ele é realmente, não aquela construção do ser humano como máquinas para formar uma sociedade totalmente nova. Que ele pensa, na verdade, o conservador ele se opõe ao movimento revolucionário. É um pensamento revolucionário de querer mudar a sociedade, não de forma gradual e orgânica, espontânea, mas de uma forma forçada. Esse é o conservador. Um exemplo nos dias de hoje. Hoje em dia, na política, é um pouco difícil de ter representantes. Talvez o Trump, que é muito mal falado aqui, ele siga uma linha, não exatamente um conservador clássico, mas ele tem grandes influências do conservadorismo. Eu falo do Trump, já fica meio assim, né? É que infelizmente tem a mídia brasileira queima a reputação dele. O Trump é mal interpretado. Muito mal interpretado. Aqui, infelizmente, a nossa mídia ela segue as diretrizes, por exemplo, da mídia americana de esquerda e não reproduz aquilo que realmente acontece. A economia americana cresceu bastante, né? Não, sim, o Trump está diminuindo a carga tributária como nunca antes foi feito. Sim. E ele é nacionalista extremado, né? Um nacionalismo puro, que nem o Bender. Ele defende o brasileiro e ele primeiro os americanos. Ele defende o país dele, né? Eu acho isso correto. Para mim, primeiro é o Brasil. Primeiro o Rio Grande do Sul, primeiro Porto Alegre. E não é que seja contrário às outras nações, muito pelo contrário, ele está querendo ajudar agora aqui a Venezuela, que ninguém estava dando bola para mas tem que valorizar o seu país. Primeiro lugar. Primeiro o seu. Como é que vão valorizar o país dos outros? Como é que vão valorizar a cidade dos outros? Pô, a minha casa é a principal. Tem que começar por casa. Tem que amar o que é nosso. Eles amam tanto que querem separar. Não, mas então tem que gostar. Eu acho que falam do Trump, essas coisas. Sim, o nosso grupo, ele foi... Ele é meio doidão. Ele se expressa mal. Esse é o problema. Ele é meio porra louca. Se ele fosse mais comedido... Esse é o problema dele. Mas é que justamente por a mídia estar sempre batendo nele, ele precisa fazer esse contraponto. E a forma que ele encontrou de fazer isso é falando com a linguagem popular. Inclusive, se for ver a votação nos Estados Unidos, o povo conservador do interior dos Estados Unidos, todo em peso votou no Trump. Sim. Quem votou na Hillary foram as pessoas que estão nas capitais, que sofrem uma engenharia social da mídia e que acreditam naquelas mentiras que são propagadas. Sim. Não, olha, tem que analisar bem. Eu só acho que o Trump ele é muito estourado. Esse que é o problema dele. Mas eu lembro, se o Trump vencer, a bolsa vai lá para baixo, vai ser uma tragédia, vai ser um caos. Pintaram um cenário que não tinha. Foi bem o contrário. Claro. Foi bem o contrário. Porque ele está valorizando os Estados Unidos como ninguém. Ele está seguindo, na verdade, assim como o argentino valoriza muito a Argentina, o Uruguai valoriza muito o Uruguai, o alemão valoriza muito a Alemanha, e eu admiro as pessoas que amam o seu país. Porque aqui tem gente que, mesmo sendo presidente do país, pega o dinheiro do seu país e vai dar para o país comunista. Vai dar o dinheiro nosso para a Venezuela, para Cuba, para a Bolívia. Isso é amar o seu país? Dá para votar em quem faz isso? Para aí, Porto Alegre querendo ter um mini metrozinho, um mini metrô de brinquedinho. Não tem porquê. A Venezuela construiu um super metrô com dinheiro nosso do BNDES. Um político representando o seu país pode fazer isso? Para mim isso é caso de prisão perpétua. Porque eu defendo o meu país. É alta traição isso. Eu defendo o meu país. E se você é a favor, vá junto para Cuba. Porque eu sou brasileiro e defendo o meu país. E quem não defender, que vá dar um dedinho pro jacaré lamber. Tem que botar um termo popular, que nem o Trump, para entender. Colocar um Bolsonaro da vida. Não, o Bolsonaro da vida. Mas o Bolsonaro é um cara que é nacionalista. Um cara que defende... É outro que queimou muito ele, mas é um cara que... Olha, a votação do Bolsonaro é garantida. Quem vota nele não muda. Quando ninguém falava mal do PT, ele estava falando mal, né? Quando estava implantando kit gay nas escolas, ele estava falando mal. E outra coisa, eu conheço o Bolsonaro muito bem, sou amigo dele,
conheço bem ele como pessoa, uma moça. Nossa. É uma moça extremamente educada. Mas fala em roubo, corrupção, ele vira uma fera. E aí eu concordo. Que é o que a gente precisa, né? Um líder que proteja a nação. Aí que aí pode falar, não, porque isso e aquilo. Não é bem assim. Diante do que está por aí, olha, com todo respeito, eu, Bolsonaro, tenho certeza que ele não vai sair por aí dando nosso dinheiro para outros países. A fundo perdido. Não, nunca mais vai receber. A fundo perdido. A Bolívia ali, a Petrobras que encamparam, tudo combinado. Isso é um desaforo. Aí eu já vou falar na Ford, nós que mandaram embora, aí eu já vou ficar bravo, eu não estou afim de ficar bravo, eu estou já desejando feliz 2018. Eu estou tranquilo, mas não me provoque, que nem o Trump, não pode ser provocado. Bolsonaro pode ser provocado. Por quê? Os caras estão pelo certo. Exatamente. Pelo certo. E outra, o Trump é um cara de sucesso. Exatamente. É um tremendo de um empresário. Tem que respeitar quem tem sucesso na sua vida profissional. E quem não tem, rabo preso. Que hoje em dia, diz, ó, solta o rabo. Um ou dois. É difícil. Uma questão até antropológica, se a gente for ver, que faz falta na sociedade a figura do homem que luta e protege a nação, protege, dá o exemplo para as pessoas, um guerreiro, uma pessoa que está ali para cumprir com os anseios da população que não se vê representada. E essa é a figura do Bolsonaro que eu vejo. Perfeito. Bem, vamos chamar um intervalo, que o programa está incendiado aqui, hein? Sabe que eu gosto do programa? É bom? É bom. Por isso que é a Sua Mania na TV. Rola os comerciais aí. Vamos ver. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. Boa tarde, minha senhora. Boa tarde. Eu tô com muita pressa, ok? Pode ficar tranquila, viu? Eu conheço essas ruas aqui como a palma da minha mão. Olha lá, tá vendo aquela rua lá? Ó? Eu jogava futebol lá quando era criança. Legal. Ó, tá vendo ali, ó? É o mercadinho do seu Olavo. É quando eu era criança, a minha mãe mandava comprar cacetinho ali. Eu preciso estar em 10 minutos na reunião. Por favor, anda logo, tá? Por que parou? É aqui, senhora. Chegamos? Já? Muito obrigado por usar o aplicativo, hein? Continuamos na Sua Mania de Viver com Zafari. Aliás, eu quero agradecer. No meu livro, eu coloquei aqui muitos agradecimentos no livro, entre os quais o Zafari, família Zafari, um parceiro que eu tenho há muitos anos, o Zafari, e agradeci no Martin, no Ayrton, né? Tem o Ivo, o Cláudio, toda a família Zafari, e o Ayrton me ligou, pô, Bebo, obrigado pela deferência, então achei muito legal, tenho um grande carinho pelo Zafari, que é gaúcho, é nosso, e não se venderam porque eles amam a sua terra. Por isso eu tenho um carinho muito especial pelo Zafari. Podiam ter vendido, muito bem vendido, mas eles amam a terra e querem dizer que o melhor supermercado do Brasil é gaúcho e é o Zafari. E nas minhas homenagens, os meus agradecimentos, eu acho que isso aqui, você que é um especialista internacional em analisar livros, você chegou a ler meus agradecimentos? Não, o final não vi ainda. Não viu o agradecimento? Para sexta-feira. Não, mas tu tem que levar um saxofone, tá? Entre os meus agradecimentos, que eu agradecia muito às pessoas, governador Colares, que eu era um guri de 30 anos e assumi a presidência da TVE e coloquei em primeiro lugar, nunca uma TV educativa no Brasil ganhou da Globo e eu ganhei várias vezes. Agradeci porque ele acreditou num jovem com vontade de mostrar que tinha gana para trabalhar, que podia fazer o melhor, e eu fiz. E tantos outros que eu agradeci. Muitos, muitos, muitos. E esse aqui é legal, ó. Agradeço de coração a todos os ciumentos, invejosos e recalcados, porque transformei a energia negativa deles em energia nuclear rumo ao sucesso. Tá? Tem que agradecer ao frustrado, recalcado,
Esses não energia são os urubus de plantão. Esses querem boca, teta, que vão para partidos que não existem, para querer que o Estado tome conta, para pegarem uma boquinha, uma teta. Esse eu entendo. E eu digo o que para eles? Chora, neném. Chora, neném. E o pior é o seguinte, eu não tenho rabo, não tenho que falar de mim. E se quiser falar, pode falar, mas vai ter que provar, senão é um processo. Não tem mole. Quer falar, vem, mas vai ser processado. Não é qualquer um chegar te atirando pedra, ficar por isso mesmo. Perfeito. Porque o que falta no Brasil é punibilidade. Falta é punir. Então não tem moleza. Tem que acabar com esse tipo de coisa. Por exemplo, como é que você vê a criança hoje no Brasil? Extremamente prejudicada porque, conforme estamos vendo, existe um movimento mundial, não é só no Brasil, onde se procura desestabilizar o que já existe, foi dito de uma maneira conservadora, porque há uma teoria que procura criar um mundo novo, um mundo diferente. Para que isso ocorra, que eu chamo de utopia marxista, há necessidade de quebrar todos os parâmetros que nos levam ao sucesso. Começando destruindo a família, destruindo o conceito ético judaico-cristão, destruindo o quê? A personalidade das crianças, porque é dito, eu quando escrevi esses livros, tive contato com psiquiatras, psicólogos, e descobri o seguinte, até os 5 anos, você forma a personalidade da pessoa, da criança, para que ela tenha sucesso no futuro. Lamentavelmente, eu estou sentindo, e através de uso da arte, da educação como arma política ou arma ideológica, uma destruição completa disto. E, inclusive, com um apoio fantástico de pessoas que eu chamo os melancias, que são verde por fora e vermelho por dentro, tá? Que procurem incutir em todas as pessoas conceitos errados, inadequados, que não levam ao sucesso das crianças. Criança é de um 5 crime. anos, Isto é um crime. Escolher sexo na ideologia de gênero. Isso é ridículo. Gênero, para mim, é o seguinte. Gênero, raça humana. E depois tem sexo, masculino e feminino. Essa é a real. É sexo, é masculino e feminino. E tem as suas nuances. Que pode ter o homossexual masculino, o feminino, são nuances. Mas gênero, raça humana. Existe sexo, masculino e feminino. Essa é a humanidade inteira foi assim. Não tenho nada contra ninguém. Até porque senão acaba a humanidade. Acaba o mundo. Então isso aqui é papo de aranha. Eu aceito homossexual, aceito heterossexual, mas não aceito heterossexual, aquele vai para uma festa, pega a namorada e começa a diarreto ali, se beijar e fazer de tudo. Esse heterossexual não serve. Assim como o homossexual que vem se beijar de público também não serve. Tem normas mínimas de civilidade, né? É civilidade. Heterossexual radical não dá e nem homossexual. Agora, homossexual e heterossexual que respeitem, convivam civilizadamente, esses têm espaço em todos os lugares. É assim que funciona. Mas para deixar bem claro, ideologia de gênero acaba. Gênero, raça humana. São humanos. E o sexo, macho e fêmea. O objetivo do gênero é mudar a raça humana, né? Não tem as suas nuances. Não tem problema nenhum. Agora, pegar uma criança de 5 anos para escolher sexo... aqui, ó, isso aqui é o que eu digo. Estão querendo me convencer que o poste faz xixi no cachorro. Mas eu lá em Cruz Alta eu via. É o cachorro que vai no poste e faz xixi. Não vai me enrolar. Não. Eu acho uma loucura ter que discutir um assunto desses. Não, isso que o Bibo falou... Pelo amor de Deus, está discutindo isso aqui? Está tudo doido. Que o gênero é humano, esse é o ponto que as pessoas não percebem. O gênero é humano, é raça humana. Eles querem mudar o gênero humano, eles querem mudar a humanidade das pessoas, eles querem que as pessoas deixem de ser humanas para virarem um novo homem, alguma outra coisa. Coisas. É isso. Porque esses que querem são coisas. São pessoas que não venceram no estudo, não venceram no trabalho, são pessoas que não sabem o que é abrir mão de um final de semana, que não sabem de um sacrifício para vencer, que só querem bônus, mas não sabem dos ônus que tem os vencedores. Quem chega ao sucesso passa por muitas dificuldades. Eu, por exemplo, fiquei mais de 20 anos sem ter Natal e Ano Novo. Só apresentando eventos tapéticos que eu era garoto de propaganda. Meus filhos, vários anos eu não ia na festa que normalmente aos sábados, que eu tinha rádio ao vivo. Querem o quê? O que é isso? Vão se respeitar. Vai trabalhar, vai estudar, vai pensar em servir teu país, teu estado, em vez de se servir deles. E eu falo que comigo não tem boca nem teta. Eu sou um cara que sei o que é o mínimo numa rádio e televisão, até ser o presidente da emissora. Então eu falo e combato. E que venha, pode vir. Não tem problema.
Teu papo encerrou? Porque acabou, tá bom? Fica pra próxima. Cacei, então, cacei. Tá caçado aqui, caçado. Tá bom? Sucesso pra ti aí. Dia 7, quem quiser votar pela separação sua, meu país, escolha uma urna na sua cidade, que em algum lugar conhecido deve estar. Eu vou com saudades, mas volto amanhã, 11h30 da noite, com Zafari e GBUX, aplicativo Sintaxe e Banrisul. Tchau. Opa, tudo bom, cara? Cara, algum caminho específico ou seguimos o GPS? Não, segue o GPS. O senhor aceita uma água? Uma água é boa. Tô sem água. Tem aqui uma balinha de banana. Não, valeu. Navegação fora do ar. Tem algo errado aí, cara? O meu GPS, ele estragou. Ah, acredito. Não sabe como é que chega lá. Não, cara, não sei chegar. Buscando nova rota. Você que é aposentado do INSS ou servidor público municipal, estadual ou federal, quando precisar de dinheiro para realizar seus planos, conte com o banco que está sempre contigo. O Banrisul tem crédito consignado com parcelas que cabem no seu bolso e cartão de crédito consignado INSS sem anuidade nem consulta ao SPC e Serasa. Faça seu consignado com segurança no Banrisul, o grande banco do Sul. A nossa vida está sempre mudando. O jeito de falar pelo telefone mudou. O jeito de trabalhar mudou. O jeito de estudar mudou. É por isso que o governo do estado também está mudando, para oferecer melhores serviços para você. O Tudo Fácil ganhou novos serviços que podem ser realizados pela internet. Com a delegacia online, é possível registrar e acompanhar ocorrências pela internet. Agora, os empreendedores podem solicitar e acompanhar o pedido de licenciamento ambiental pela internet. E quem precisa de medicamentos pode consultar a situação do seu pedido pela internet. E tem muito mais. O acordo de resultados, a junta comercial digital e o sistema de controle de peças de desmanches. Saiba mais sobre as inovações que facilitam a vida dos gaúchos pela internet. A vida muda, a gente muda junto. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul.